Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar como a sua redação do Enem é corrigida. A redação do Enem é corrigida conforme o Manual de Redação do Enem, que estipula 5 competências, que são competências independentes entre si. Cada uma vale 200 pontos, que somam 1000 pontos no final. A competência 1 vai avaliar a sua gramática, o seu domínio da norma culta da língua portuguesa. Então, erros de vírgula, de acentuação, de ortografia serão avaliados na competência 1. A competência 2 é a competência que vai avaliar a sua tipologia textual, qual que é o seu domínio do texto dissertativo argumentativo. Também vai avaliar se você compreendeu o tema de redação proposto. Vai avaliar também o seu repertório sociocultural, se ele é produtivo ou se ele não é produtivo. Produtivo significa se o seu repertório está relacionado com o seu texto, com a sua argumentação ou com o tema de redação. Também será avaliado a cópia integral dos textos motivadores. Na competência 3, será avaliado seu projeto de texto, seu planejamento textual junto com a sua argumentação. Se a sua argumentação é boa, se ela possui estratégias argumentativas, se ela tem falhas argumentativas, se ela tem problemas. Então, isso será avaliado na sua competência 3. Competência 4 vai avaliar a sua coesão e a sua coerência. Como você faz a sua progressão textual, o seu domínio dos elementos coesivos, se você utiliza elementos coesivos diversificados ou se você repete muito, se você tem problemas na construção do período, se você tem problemas de coesão no sentido de ambiguidade, se você também tem problemas de coerência interna ou coerência externa. Então, tudo isso será avaliado na sua competência de número 4. A competência 5 vai avaliar sua proposta de intervenção, que é o último parágrafo do seu texto. Na proposta de intervenção, você precisa resolver o problema que você trabalhou no seu texto. Você provavelmente vai ter feito 2 argumentos. Então, você tem que resolver ou o problema do seu argumento 1 ou o problema do seu argumento 2. Por exemplo, em um tema sobre democratização do cinema. Suponhamos que nesse tema você vá argumentar que, primeiro, a falta de democratização do cinema acontece porque o cinema é caro, porque ele tem um alto custo e muitas pessoas não conseguem arcar com esse preço. E o seu outro problema, o seu segundo argumento, poderia ser, por exemplo, que os cinemas estão concentrados em regiões centrais do país. Os cinemas, eles não chegam nas cidades do interior, nas cidades pequenas, etc. Então, isso também contribui para a falta de democratização no país. Democratização do cinema no país. Então, esses são os seus 2 argumentos. O que chega na proposta de intervenção, o que você tem que fazer? Ou você vai resolver o problema do preço do cinema, ou você vai resolver o problema da localização dos cinemas no Brasil. Por exemplo, suponhamos que você quer resolver o problema da localização dos cinemas. Então, o que vai ser feito? Você quer que sejam instalados cinemas públicos nas praças das cidades. Essa é a sua ação. Quem vai fazer isso? Ministério da Cidadania em parceria com as prefeituras municipais. De que modo isso será feito? Por meio de repasse de verbas do Ministério da Cidadania, por meio de repasse de verbas de cultura para as prefeituras municipais construírem os cinemas. Qual que é a finalidade? Melhorar a localização dos cinemas, fazer com que os cinemas cheguem em todas as cidades do interior, cheguem em cidades menores, e isso, consequentemente, vai democratizar a questão do cinema no Brasil. Isso é o seu detalhamento. O detalhamento é aquilo que vai além. O detalhamento pode ser do seu agente. Quando você fala por meio de uma parceria, em parceria com a prefeitura, isso é uma forma de detalhamento. Quando você fala que essa ação vai ser criar cinemas populares e você continua e diz nas praças das cidades, você está detalhando a sua ação. Você pode falar também que esse cinema acontecerá no sábado, no período noturno, que é quando as pessoas estão em casa. E isso tudo conta como detalhamento. Se você tem um pouco de dificuldade na proposta de intervenção, nessa questão dos requisitos, do detalhamento principalmente, só clicar aqui no card ou na descrição do vídeo que tem um vídeo que eu falo sobre isso. Outra coisa que precisa ser esclarecida é em relação aos corretores. A sua redação é corrigida por 2 corretores diferentes. Cada corretor
dará a nota dele para a sua redação. E a média, a nota final da sua redação é a média entre a nota do corretor 1 e a nota do corretor 2. As notas dos corretores não podem diferenciar em 100 pontos da nota total e não pode diferenciar em mais de 80 pontos por competência. Caso tenha essa diferenciação das notas, a sua redação será corrigida por um terceiro corretor. Então, a sua redação, lembrando que é a média de 2 notas, de 2 correções. E assim a sua redação é corrigida. Se você ainda tem alguma dúvida nessa questão de como a redação é corrigida, só deixar aqui nos comentários que eu te respondo. Tchau!